espelho do Pantaninho, o céu se inclina. Ibitinga e a mata, uma linha fina. Ibitinga, terra roxa, rica em rios, bem banhada. Nas telas de duílio gale, pelo pincel bordada. Na matriz do Bom Jesus, o sagrado emana, com a bênção do menino Nelsinho Santana. Onde o asfalto é novo, mas a crença é antiga. Cigano Antônio é a lenda de Ibitinga. Minha terra tem ipês, onde o cinza não tem vez. Os sabiás que longe gorjeiam, não gorjeiam como cá. Nossas ruas têm riscados, nossas mãos mais richileu, nossas vidas 1000 bordados que o próprio tempo escolheu. É o brilho de várias em cada mão. Seja a alma europeia de Dona Dioguina, que trouxe o além-mar em sua nobre sina, ou os que vieram por caminhos rurais, como a família Landim, vinda de Minas Gerais. Falar em pesquisa é algo estranho para mim, porque eu acho que eu mais vivi o bordado de Ibitinga do que pesquisei. E eu vi Ibitinga mudar em função do bordado. O bordado, feito com fios e agulhas sobre o tecido, atravessa séculos e diferentes civilizações. Muitas dessas peças eram consideradas verdadeiras obras de arte e serviam para ornamentar palácios reais e templos religiosos. Com o tempo, a habilidade de bordar se difundiu e passou a fazer parte da educação feminina, ficando muitas vezes associado ao chamado trabalho feminino doméstico. Os primeiros indícios da presença do bordado em Ibitinga que encontrei na minha pesquisa, trata-se de um anúncio publicado na edição do jornal O Ibitinguense, de 12 de janeiro de 1912, informando a oferta de aulas de bordado em blusas, fronhas e lençóis pelo processo Cíndia. Seriam ministrados pela professora Maria Honória de Oliveira, dona da confeitaria brasileira, fechada naquele mês. Uma atividade artesanal ligada aos saberes domésticos femininos e praticadas nas chamadas maquininhas de pedal. A principal produção da região era o café, e quando a gente chega em 1929, com a quebra da Bolsa de Nova York, o Brasil tem essa crise do café e os produtores precisaram procurar outras alternativas. Então, em Ibitinga, a gente teve um primeiro momento em que o campo passou a produzir algodão. Então a gente teve essa produção aqui, mas logo que encerrou a Segunda Guerra, entramos em outra decadência econômica. O que resgatou foi um momento de ciclo de granjas. Então, a gente foi também um grande produtor de ovos e frango, mas ao mesmo tempo, enquanto isso estava acontecendo no campo, o que estava acontecendo dentro das casas das pessoas era o desenvolvimento dessa indústria nascente do bordado. Durante a pesquisa, entrevistei mulheres que haviam trabalhado com costura e bordado desde os anos de 1940. Pelos relatos, identificamos a existência de pequenos salões espalhados por Ibitinga. Neles eram produzidas roupas vendidas na própria região. As donas dos salões compravam tecidos, linhas e organizavam a produção. Muitas não costuravam nem sabiam bordar. Blusas, saias e vestidos recebiam bordados, especialmente o richileu, muito valorizado na época. Entre os nomes das donas de salões lembrados nas entrevistas estão o de Dona Dionguina, Dona Adelina, Dona Georgina, Dona Angelina, Dona Petrolina, Dona Maria
e Dona Marieta. Quando o Egídio Catalano trouxe a primeira máquina industrial, ele me chamou para fazer aprender a mexer na máquina. Era Vigorelli. Mas aí a Dona Dioguina ficou sabendo e veio atrás de mim. Eu quero que você vá para mim, e comprou a máquina. Aí eu fui aprendendo lá. Esse bordado aqui, olha, eu fiz lá. Não podemos esquecer uma grande cabeça da indústria do bordado, seu Gotardo Giuliani. Meu pai era alfaiate e começou a vender a máquina de costura Singer. A um certo momento, a Singer importou uma máquina japonesa para fazer zigue-zague semi-industrial e mandou 4 máquinas dessas para cada revendedor. Ele falou, olha, essa máquina, se eu conseguisse que ela, em vez de ter uma alavanca para puxar um pé calcador, tivesse para mudar o zigue-zague, seria ótimo para o bordado de bitinga. E no comercial dele, é evidente, ele vendia muita máquina. Então vamos melhorar a vida de quem compra isso. Ele sempre foi o consertador oficial das máquinas quando quebravam. Mas levavam para ele daquele jeitinho que só ele sabia fazer. Aqui fica a alavanca por dentro que meu pai inventou, que liga aqui nessa joelheira. Aí a máquina faz esse movimento aqui. Esse movimento não existia. Ele que inventou uma peça que ligava por dentro isso aqui. Essa peça é um gancho que tem aqui, que liga lá. A tal da peça lá no começo era meu pai que fabricava em casa. Na chapa da minha mãe fritar bife, ele fervia aquilo lá, jogava óleo e fazia a pecinha e depois esfriava, estava pronto. Ele conversou com bordadeiras e essas bordadeiras falaram, vamos experimentar. De cara assim apareceram 40 alunas e etc. E a coisa começou a funcionar daí, da escolinha e da máquina, da peça que meu pai tinha inventado. E aí começaram a fazer pedidos dessa máquina. Quando ele comprou mais 4 da Singer, quando chegaram tinha vendido 50. Singer, como empresa, deve ter pensado, nossa, aquela caquinha no mapa vendendo tanta máquina de costura, o que está acontecendo? Eu posso te falar, acho que primeiro jato assim, jatinho que conseguiu descer aqui no aeroporto foi o do pessoal da Singer dos Estados Unidos, que eles vieram ver o que estava acontecendo. No primeiro ano, ele tinha vendido praticamente umas 500 máquinas. E aí a Singer, quando veio, logicamente, viu como é que era a história, o que tinha que ser feito, passou a fabricar com essa peça já. E todo mundo falava, Gotardo, mas por que você não patenteou isso aí e tal? Porque você ficaria rico com esse negócio. Ele falou, não, eu queria só conseguir uma máquina para formar meus filhos. Se eu conseguir, foi tudo bem. Ele ganhou uma viagem para os Estados Unidos por conta da Singer durante 15 dias. Ele não foi. Foi eu e meu irmão. Minha mãe veio de navio, desse navio que vinha leva de portugueses, leva de espanhóis. Era da Vila Real. O meu pai, Trás-os-Montes, Antônio Sampaio Pires. Ambos portugueses. A minha mãe veio assim para trabalhar, porque lá ela trabalhava em vinhedo. E aqui, fazenda. Ela trabalhou muito na fazenda do Custódio Ribeiro, em Bitinga. O meu pai foi visitar o Custódio Ribeiro e a casa da minha mãe era a primeira, porque eram várias casas de colonos. Então o meu pai viu a minha mãe e se encantou para ela. Porque existia o salão da Dona Dioguina Sampaio, isso é inegável. Ela foi realmente a primeira a ter um salão bem montado, com estrutura e etc. Mas já existiam outras senhoras contemporâneas dela que vendiam os seus enxovais. E lógico, Dona Dioguina, por ser portuguesa, por ter
desenhos inspirados na Ilha da Madeira, lógico, todo mundo queria comprar. Não sabia escrever. Minha mãe é uma pessoa muito simples. Minha mãe queria ajudar meu pai, porque meu pai tinha um armazenzinho bem sortido de coisas portuguesas. Não, minha mãe não bordava, minha mãe costurava ou passava tru-tru, aquela máquina que tinha 2 agulhas própria para as pessoas que precisavam de babadinhos. Ela passava o tru-tru ou costurava. E assim foram se construindo os primeiros salões de bordado, um âmbito bem familiar. A gente tem isso no exemplo da própria Dona Dioguina, né? Mas aí isso foi se expandindo com o aumento mesmo do comércio do bordado. Eu, Nereide Branco Trofino, nasci na beira do Rio Tietê, com muita honra. Vim para Ibitinga com 6 anos. Comecei a bordar à mão. Até que um dia eu falei, acho que bordar a máquina, acho que ganha mais, né? Bordamos no linho, depois a gente bordou no tergal, no percal. A gente fazia o risco no papel vegetal. Meu sogro chegou para mim e falou assim, agora você precisa industrializar. Três máquinas eu comprei, tudo na minha casa. Os compradores vinham, a gente põe os bordados em cima da cama da gente. Em seus quartinho, fundo de quintal, sei lá onde, elas operavam o bordado. A maior parte dos funcionários da minha mãe eram pessoas de sítio, que bordavam em maquininhas. Foi fundada a Vila Maria e às vezes à noite a gente passava de carro, a gente via as casas todas abertas e a turma trabalhando com as máquinas. Quase todas as casas tinham uma máquina na varanda ou no fundo do quintal. A partir da década de 50, a cidade já começa a ficar conhecida, tem um fluxo de comércio por conta do bordado, mas eu diria que o marco seria por volta de 1967, que foi justamente quando a população urbana superou a população rural. A função, né, econômica da cidade deixa de ser o campo e passa a ser a indústria na cidade. Ganhei a minha máquina, eu tinha 11 anos e mal alcançava o pé. Mas antes do bordado, desfiava para a dona Zaira. Na época, essa senhora só fazia linho. As desfiadeiras eram tudo crianças, eu tinha 9 anos. O que é o desfiado? São esses quadradinhos que as crivadeiras tinham que fazer. Se a gente não desfiava, as bordadeiras não tinham o serviço para fazer. E isso era feito, lembrando bem, na maquininha de pedal. Essa é a pretinha, né, que é aquela maquininha que as pessoas lembram, né, de pedal. E essa aqui de trás é a máquina cabeça preta. Ela é a primeira máquina industrial que chegou em Ibitinga. Ela já é mais potente, ela já é um pouco mais forte, ela já faz mais coisa. O patrono era o marido, que era o sitiante, o fazendeiro, e elas eram aquelas que ficavam em casa, criando os filhos, fazendo tarefas domésticas e sendo operárias do bordado. Só que num determinado momento, elas podiam vender, ter um sustento, ter uma condição econômica melhor, superar inclusive a do patrono da família. Essas senhoras, moças, meninas, elas mudaram a Ibitinga bucólica. Meu nome é Valdecir da Silva, sou natural de Ibitinga, nasci aqui nessa terra maravilhosa. Aos 12 anos eu entrei na escolinha de bordado da Singer e fui trabalhar nas fábricas de bordado. Eram usados papel vegetal para poder fazer o desenho, furar todinho para poder passar uma cera em cima, imprimir o desenho no tecido. O uso do querosene para passar a cera fazia que esse papel se desmanchasse. Então precisava ter uma matriz guardada para que pudesse depois copiar de novo o mesmo desenho e replicá-lo quantas vezes fosse necessário. Dona Isaltina, vamos começar? Meu pai era chinês e minha mãe era japonesa. Eu bordava na máquina, mas eu quase não bordava, eu bordava mais à mão. Eu fiz muito risco, muito bordado por primeira-feira. A Dioguina, eu que fazia risco para ela. Alguns desenhavam na cidade para várias empresas, mas existia meio que um pacto assim ético de um não copiar o bordado do outro.
Naquela época, a gente ganhava por peça, não era salário, né? Era aquela coisa, a gente queria disputar. Quem fazia mais rápido. Bordava para 3 pessoas. Uma eu bordava de madrugada, a outra eu bordava à tarde e a outra eu bordava à noite. A profissionalização mesmo veio só em 1988. Fundamos a Associação das Bordadeiras e nós éramos vistos como artesãos. Com o evento da nova Constituição de 1988, passou-se a abrir um leque de reconhecimento e melhoria de muitas profissões. Então nós aproveitamos o gancho e pedimos ao Ministério do Trabalho o reconhecimento da profissão das bordadeiras de Ibitinga. Nós criamos umas comissões de avaliação e passou-se a visitar as fábricas de bordado de Ibitinga. Identificou-se então o riscador, o cortador, a costureira, o bordador, a bordadeira, o embalador, a embaladeira, e o Ministério do Trabalho criou o CBO, que é o Código Brasileiro de Ocupação, específico para os profissionais de Ibitinga. A primeira feira do bordado não foi em julho, foi 31 de agosto e 1º de setembro de 74. Até onde a gente sabe, né, foi uma iniciativa da doutora Imaculada Masi Tonini, mais algumas pessoas envolvidas no comércio e produção de bordado, que por conta da baixa, né, que estava tendo de procura, elas resolveram dar um movimento a mais, uma vida a mais e provocar esse momento na cidade. Não foi todo mundo que gostou. Eles achavam que isso ia atrair fiscalização, que ia aumentar muito o preço no bordado. Em decorrência da criação da feira, o Roque de Rosa e meu pai, Gotardo Giuliani, foram ameaçados de morte por telefone, porque, segundo a pessoa, eles estavam trazendo muita fiscalização para a cidade. E quem atendeu o telefone fui eu. A doutora Imaculada de Masi Tonini era uma ginecologista. Ela tinha o consultório, mas ela era uma pessoa muito envolvida com coisas de Ibitinga. E a Imaculada, eu considero mentora da Feira do Bordado. Na época era prefeito seu Nicola Lucínio Sobrinho. As aberturas da Feira do Bordado, elas sempre foram momentos solenes, né? Lá na década de 70, a gente tem, além do nascimento da Feira do Bordado e do museu, o nascimento da Assari. A Assari começou através desse coral e ele se apresentou algumas vezes na abertura da Feira do Bordado. Ela foi organizada lá na escola Benedito Teixeira de Macedo porque era o maior local público de Ibitinga, que podia acomodar a feira, e aí podiam ser removidas todas as carteiras e cadeiras. Cada sala tinha uma ou duas fábricas de bordado expondo. Foi uma novidade para a região. Ibitinga lotou de gente, foi muito bem divulgado. Eu acredito que a rádio tenha tido bastante influência nisso. A propaganda do Roque de Rosa, que era muito amigo do meu pai. Uma pessoa muito querida, muito estimada pela cidade, porque ele era uma pessoa fenomenal. Tudo que pedia para ele, ele fazia o impossível. Era uma doce criatura. A Feira do Bordado, ela tinha uma programação muito rica. Não era só o bordado, era muita coisa, muita atividade cultural. Então a gente tinha desfiles de moda noiva, desfiles de moda infantil, tinha campeonatos de hípica com mula, tinha exposição de canarinhos, exposição de arte. A Feira do Bordado, ela sempre foi sobre a cidade, não só sobre o bordado, mas sobre mostrar o que a cidade tem de melhor. Não teve show, não teve artista de fora, mas teve um baile no CRI. Eu sei que a coisa saiu, foi um sucesso e foi convidado o secretário estadual do turismo para vir visitar. E no retorno para São Paulo, ele fez uma lei e foi depois apadrinhado por um deputado no Congresso para que se transformasse isso num evento turístico da cidade. Depois o espaço ficou pequeno, a feira cresceu e o Ginásio Esporte passou a ser a sede da Feira do Bordado. Ali o Nicolão, né, conhecido como Nicolão.
Quando a feira acontecia só na escola, o ginásio de esportes era usado para trazer shows artísticos para a população. Depois passou a usar o ginásio de esportes para fazer a feira. Aí usava o campo para fazer as atrações artísticas e os shows. E depois criou-se o pavilhão permanente de exposição. É enorme e já está pequeno. Meu nome é Manuel Roberto Alves Lopes, sou proprietário da Andresa Enxovais. Estamos há quase 50 anos no mercado e participamos desde a 4ª edição da Feira do Bordado, que ocorreu em 1978. Eu me chamo Oswaldo de Moraes. Eu peguei a máquina da minha mãe de bordar, mais um Fusca. Eu troquei a troco de um terreno, financiei minha casa há 25 anos para pagar na Caixa e construí a loja. Nós não estávamos preparados para o sucesso, um sucesso muito grande também, você não consegue administrar. Para atender as demandas, a gente foi aos poucos automatizando a nossa produção. Com o passar do tempo, a procura por roupas bordadas diminuiu. Então a produção começou a se voltar para toalhas, jogos de cama e enxovais de bebê. A partir dos anos de 1970, o bordado passa a atender a uma lógica de produção em escala. A mecanização se intensifica. As peças passam a seguir padrões e normas voltadas principalmente para o mercado. Com isso, o valor econômico da peça começou muitas vezes a prevalecer sobre o valor autoral. As empresas maiores recebeu muitas consultorias de pessoas gabaritadas para aquele momento, sabe? Nós fomos até na Alemanha, numa feira através da Fiesp. Em Ibitinga, através também dessa pandemia, houve uma grande mudança. Ibitinga estourou no e-commerce. E a procissão de Corpus Christi Ibitinga sendo bordada, ela se tornou um outro atrativo muito grande, que é o segundo maior evento que traz turistas para nossa cidade depois da Feira do Bordado. Fui inclusive seminarista e na época o padre Otímio falava: vamos bordar as ruas para a passagem do Senhor. E a feirinha do artesanato foi o povo, foi as bordadeiras particulares, foi as famílias que produziam e não tinham condição de abrir uma loja, que pediram um espaço para expor os seus trabalhos e aí foram se organizando. Assim como um pintor usa tela e tinta, eu uso tecido e linha para estampar esses bordados. Caminhando pelas ruas da cidade, visitando lojas e a feirinha, ou conversando com as pessoas envolvidas na produção e comercialização do bordado, é possível perceber que a arte, o artesanato e a produção industrial coexistem e continuam se transformando ao longo do tempo. A história do bordado em Ibitinga revela transformações econômicas, técnicas e estéticas, mas permite também compreender trajetórias pessoais, redes de sociabilidade e modos de vida que ajudaram a construir a identidade, a história e o futuro da nossa cidade. E se muitos pensam o inverso, eu aqui penso em verso. Na trama da bordadeira, com quantas mãos se faz uma feira? No altar das agulhas, eis as nossas pioneiras, senhoras do bordado, as nossas padroeiras. Sejam bem-vindos a Ibitinga.